Irmãos, irmãs, trazemos a todos o nosso abraço fraterno, rogando a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe com sua paz. Bob era um menino muito bonito. Tinha os cabelos cacheados, contava com 4 anos de idade e tinha muita vida. Era extremamente agitado e vivia metendo-se em confusão. O pai, Michael, mecânico, frequentemente o levava para a sua oficina de trabalho, mas na qual, mais de uma vez, o menino acabava brincando com os instrumentos de trabalho do pai, com ferramentas perigosas. Numa dessas vezes, no momento de muito descuido paterno, o menino enfiou-se embaixo de um carro que estava erguido por um macaco e, de alguma forma, o macaco cedeu e o carro caiu sobre ele. E o menino gritava de muita dor, pedindo socorro paterno. E o pai, sobressaltado, vai até a criança e pede para que o filho tenha calma, e mesmo o menino gritando muito, ante a presença do pai e a segurança que ele teve naquele momento, o filho foi se tranquilizando, se acalmando, e o pai, de um modo inexplicável, com os próprios braços, conseguiu erguer um pouco o carro, e o filho, mesmo com tenridade, com poucos anos de vida, conseguiu se arrastar. E aí o pai tomou nos braços e o levou para o hospital, onde ele foi atendido, socorrido, onde recebeu o atendimento de que necessitava. Pouco tempo depois, quando pai e filho conversavam, o pai, acariciando os cabelos cacheados do filho, comentava com ele como havia sido bom por ele ter mantido a calma, por ele ter ficado calmo, o que ajudou o pai a prestar-lhe socorro. E o filho surpreendeu o pai, dizendo que ele havia, de certa forma, superado o susto e tido a sua dor aliviada, porque viu descendo do céu um anjo que ajudou o pai a atendê-lo e a socorrer. Essa história é uma história verídica, noticiada pela revista Reader's Digest, e se passou nos Estados Unidos. E remete para os nossos protetores espirituais, para os nossos anjos guardiães que estão ao nosso lado todo o tempo, velando pelo nosso bem, nos amparando em todos os momentos e circunstâncias da nossa vida, nos dando proteção, nos dando alento, nos dando inspiração, nos guiando pelos caminhos difíceis da nossa existência planetária. O que ocorreu com Bob e com seu pai, Michael, de certa forma ocorre diariamente com cada um de nós. Talvez não na mesma proporção, talvez algumas vezes numa proporção maior, outras vezes numa proporção menor, mas o certo é que cada um de nós possui o seu círculo de proteção espiritual, formado por seres de luz, que se interessam pelo nosso bem-estar, que se interessam pela nossa saúde, que se interessam pelo nosso sucesso, que se interessam pela nossa vitória no mundo, principalmente sobre a vitória, sobre os nossos grandes desafios internos, comemorando com as nossas conquistas e também, muitas vezes, chorando ao nosso lado com as nossas quedas.
com os desastres em que muitas vezes nos envolvemos. A crença na existência dos anjos é tão antiga quanto a própria humanidade. Há registro da mesma nos mais diferentes povos, nas mais diferentes culturas, a maioria delas sem ligação ou contato social entre si. Uma das crenças mais antigas, uma das religiões mais antigas, nascida na Pérsia, onde hoje é o Irã, é o zoroastrismo, que surgiu a partir das ideias de Zoroastro, um grande mestre espiritual que tratava das questões ligadas à espiritualidade, como da existência de Deus, a existência do ser espiritual, da imortalidade, da comunicação com os seres de luz, com os anjos, com as leis divinas que regulam a vida dos seres e das pessoas. E esta doutrina, o zoroastrismo, acabou, a partir da constituição do Império Persa, difundindo-se pelo mundo antigo. E uma outra doutrina, uma outra religião que se estruturava na mesma época, acabou sofrendo impacto, uma influência muito forte das ideias zoroastristas, que foi o judaísmo. Uma destas influências foi, sem sombra de dúvidas, a crença nos anjos guardiães. Tanto que no Antigo Testamento, em todos os livros que o compõem, ou em quase todos eles, há referência aos anjos. Não enquanto seres mitológicos, dotados de brancas asas, mas na condição, como a própria palavra hebraica para anjo explica, na condição de mensageiros de Deus, de enviados de Deus. E esta crença se implantou de tal forma na doutrina judaica que acabou se transferindo por força do contato social que interfere na formação das ideias religiosas na constituição da doutrina cristã. Então nós encontramos referências a anjos como enviados de Deus em todo o Antigo Testamento e encontramos referências a anjos em todo o Novo Testamento. Desde o Evangelho de Mateus, que abre o Novo Testamento, até o Apocalipse, que encerra as revelações recebidas pelo apóstolo João acerca do porvir, acerca do futuro da humanidade. Lembrando que esse futuro previsto por João é em grande parte o nosso presente na atualidade. E muitos dos principais acontecimentos da história que se deram após o retorno do apóstolo João ao mundo espiritual acabaram se verificando conforme ele havia previsto, conforme ele havia profetizado, não obstante a dificuldade de interpretação do último livro do Novo Testamento, que é o Apocalipse, e que muitas vezes se torna a sua compreensão bastante difícil, se não se recorre a outros livros, se não se recorre a interpretadores. Mas do Evangelho de Mateus até o Apocalipse, nós vemos referências a anjos. Um anjo em específico polariza todo o Novo Testamento, que é a figura nobre e excelsa do anjo Gabriel, que aparece a Maria
e aparece a José noticiando a grande vinda, noticiando a chegada do Messias, comunicando o nascimento futuro daquele que viria desempenhar talvez a missão mais importante de todas na Terra, trazendo para a humanidade a mensagem do amor, com um conteúdo altamente libertador para o ser humano, a fim de que ele se encontre consigo mesmo e, através do amor, consiga reestruturar-se, consiga a cura interior, consiga sanar as suas mazelas de dentro, consiga alcançar a paz e a plenitude. E a figura de Gabriel polariza, centraliza os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João como sendo o grande mensageiro de Deus, que vem trazer a Maria, a José, aos pastores, aos reis magos, a notícia do grande momento histórico a ser vivenciado pela humanidade, cuja comemoração nos aproximamos, o Natal, o nascimento de Jesus. Então, tanto no judaísmo quanto no cristianismo, a crença nos anjos está impregnada com uma força tremenda, tanto que, por um impositivo cultural, todos os povos, todas as culturas que foram educadas na proposta judaico-cristã, traz de uma forma quase que inconsciente, de uma forma natural, a crença nestes seres benfazejos que nós chamamos de anjos. Quando a doutrina espírita passa a se estruturar a partir da segunda metade do século XIX, a crença nestes seres, a crença nos anjos, não poderia ficar de lado. E Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, deseja entender, afinal, quem são estes seres, de que forma eles atuam, eles convivem conosco, seres humanos, são da mesma essência que a nossa, são criados por Deus da mesma forma que nós somos, ou são diferentes? E todas estas questões bailavam no desejo de saber, no desejo de conhecer do codificador da doutrina espírita. E, oportunas vezes, ele formulou aos espíritos com os quais se comunicava muitas questões a respeito, interrogando as entidades venerandas acerca de quem são os anjos e de como eles atuam sobre nós. E a doutrina espírita, então, vem tirar da crença dos anjos a sua parte mítica para explicar o que eles são e para explicar de que forma eles interferem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Para as religiões tradicionais, lembrando, quase todas elas apresentam crenças análogas referente aos anjos. Para as religiões tradicionais, para a maioria delas pelo menos, os anjos são seres à parte da criação. São seres perfeitos. São seres que vivem no seio de Deus, entoando hinos e louvores, e que têm a missão de ajudar os seres humanos. Mas há um abismo entre nós e os anjos. E o Espiritismo vem explicar, a partir do entendimento que apresenta da vida, do planeta Terra, do seu lugar, do seu contexto no cosmos, no universo, e do entendimento que tem de Deus, o Espiritismo vem explicar que Deus, nos atributos da sua perfeição, no seu amor supremo,
na sua bondade suprema, na sua misericórdia suprema, na sua justiça suprema, não concede privilégios para ninguém no conjunto da sua criação. O Espiritismo vem explicar que todos nós, indistintamente, tivemos a mesma origem, na simplicidade e na ignorância que abandonamos há muitos milênios, lá nos tempos pré-históricos, em que adquiríamos os rudimentos do pensamento, da razão, da lógica, aprendendo a lidar com as emoções, com os nossos sentimentos. E vamos devagarinho nos desenvolvendo a partir do processo reencarnacionista, onde encarnamos, ficamos um tempo mais ou menos longo na carne, desencarnamos, voltamos para o campo espiritual do qual viemos, para o plano espiritual ao qual nós pertencemos, permanecemos neste plano durante um tempo que é mais ou menos longo, conforme as nossas necessidades, e voltamos a reencarnar. E assim sucessivamente, aprendendo cada vez mais, com as lições que a vida nos vem trazer, com as lições que as experiências nos trazem. E que experiências, e que lições. E assim vamos avançando, até atingirmos o ápice, o ponto máximo do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento, que é o estado de angelitude. É quando nós um dia também seremos como estes seres que nós chamamos de anjos, que são dotados da perfeição relativa que já alcançaram, porque já passaram por tudo isso que nós hoje estamos passando. Já choraram como nós hoje choramos, já sofreram como nós hoje sofremos, já conheceram de perto as mazelas, as asperezas, as dores da vida, como nós hoje as estamos conhecendo. E por isso, eles têm condições de sobra para pegar em nossas mãos, nos levantar toda vez que caímos e nos emular, nos incentivar, nos estimular, dizendo: levanta, vamos lá, vamos adiante. Porque se eles não tivessem passado por tudo que hoje nós passamos e não tivessem conhecido de perto tudo que hoje nós conhecemos, as ilusões da vida, as dificuldades de toda sorte, os dramas muitas vezes insuperáveis, as provas e expiações que são comuns a todos nós, eles não teriam condições de nos auxiliar, de vir ao nosso encontro, nos compreender e nos ajudar. Então, para o Espiritismo, os anjos são no hoje o que nós seremos no amanhã. E eles fazem no agora o que nós, no futuro mais distante, também faremos. Auxiliar os irmãos da retaguarda que dão os primeiros passos na sua jornada de desenvolvimento, rumando para Deus, rumando para a grande luz, da qual os anjos já partilham, já vivenciam o tempo inteiro, por terem concluído o seu processo de desenvolvimento. Então, o Espiritismo apresenta os anjos não como estes seres dotados de brancas asas, que são uma alegoria, porque as asas indicam aquele que pode voar, aquele ou aquilo que pode voar, que pode se elevar até as nuvens, que pode buscar a amplidão, que pode buscar o céu. Então as asas são uma alegoria para simbolizar a pureza, para simbolizar a elevação destes seres que se interessam por nós, que se preocupam conosco e que trabalham pelo nosso bem, pelo nosso crescimento, pelo nosso progresso. Então as asas que a mitologia as
desenhou para os anjos, na verdade, não passam de um símbolo que emblematizam a condição hierárquica a que esses espíritos superiores pertencem. Seres que já estão ligados com Deus. Seres que já descobriram a presença de Deus dentro de si mesmos e a vivenciam em cada passo do seu caminho. Estão em permanente contato com Deus. Estão em íntima comunhão com Deus. Há uma série de questões em O Livro dos Espíritos que fazem referência aos anjos da guarda, ou anjos guardiães. Nós faremos em nossa fala referência a duas questões. A primeira é a questão 491 e a segunda é a questão 495. Na questão 491, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual a missão do espírito protetor? Entendendo o anjo também como um espírito protetor, que é responsável por nós, desde o berço até a morte, e muitas vezes já antes do berço, e na maioria das vezes segue-o sendo depois da nossa morte, em que é responsável por velar, por cuidar do nosso processo de desenvolvimento em todas as etapas da nossa vida. Está sempre ao nosso lado, todos os instantes, embora sejamos cegos para esta presença invisível em nosso entorno. A presença dos anjos, embora alguns consigam identificar pelo seu psiquismo e pelas suas faculdades mediúnicas ou paranormais, a presença dos anjos é mais facilmente identificável pelos olhos do coração. Não devemos querer vê-los com os olhos do nosso corpo, que são as janelas que permitem a conexão do mundo exterior com o mundo interior. Nós devemos procurar ver os anjos com os olhos de dentro, que estão em nosso coração, e que permitirão que registremos a presença desses seres ao nosso lado, nos assistindo e amparando. Então Kardec pergunta: qual a missão dos anjos, qual a missão dos espíritos protetores? Ao que os espíritos responderam: a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Observem bem a missão que os nossos anjos de guarda, os nossos anjos guardiães desempenham ao nosso lado. A de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Muitas vezes nós queremos que Deus, que Jesus, que o nosso anjo da guarda venha até nós e nos livre daquilo que não está bom. Que afaste de nós o perigo, que faz com que a dor que sentimos desapareça, que resolva os problemas que nós não estamos conseguindo resolver. E com isto revelamos a nossa falta de maturidade espiritual. Como diz o espírito Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco: nós, seres humanos, ainda somos crianças espirituais, crianças psicológicas, que não compreendemos o que somos, não entendemos os enigmas da vida, não entendemos o porquê estamos aqui, não entendemos o porquê passamos pelo que estamos passando. E nos iludimos,
achando que Deus, Jesus, ou nosso anjo da guarda, ou os nossos amigos espirituais, poderão fazer por nós o que é de responsabilidade nossa fazer por nós mesmos. E eles não farão. Nem Deus, nem Jesus, nem nosso anjo guardião, nem os nossos amigos espirituais. Nós estamos aqui, neste plano, que é de muita dificuldade, todos nós o sabemos. Cada um aqui possui o seu rosário de problemas, cada um aqui possui a sua cruz, cada um aqui possui o seu conjunto de provas e de expiações. Isso é o que nos igualiza enquanto seres humanos. Todos choramos, todos sofremos. Não há quem passe pela terra alheio à experiência da dor. Repetimos, é esta experiência que nos aproxima, que nos igualiza, tanto rico quanto pobre, o preto quanto o branco, o amarelo quanto o vermelho, a sombra quanto a luz, o sábio quanto o ignorante. Todos enfrentam, todos experimentam a dor. Isso é que nos aproxima e nos igualiza. E não há como Deus, como Jesus, como nossos anjos guardiões, como os espíritos protetores, afastarem a dor de nós. Porque ela é essencial para a nossa aprendizagem, no momento evolutivo em que nos encontramos. Mas eles podem nos auxiliar, como os espíritos respondem, a serenarmos o nosso íntimo, a fazer luz dentro de nós quando tudo é sombra, a nos consolar quando tudo é tristeza, a nos animar, a nos estimular, a nos motivar quando estamos desanimados, quando a nossa moral está lá embaixo, quando o nosso astral está lá embaixo. Eis a missão destes amigos espirituais que nos cercam. Como Cirineu, que auxiliou Jesus durante o seu Calvário a carregar a sua cruz, mas que não carregou a cruz o tempo inteiro para o Mestre, os nossos amigos espirituais, os nossos protetores, os nossos anjos de luz, vêm cumprir a missão de Cirineus, nos auxiliar a levar a nossa cruz. Mas a nossa cruz é só nossa. Eles nos ajudam a suportar o seu peso e a levá-la adiante. Mas quem tem que carregar somos nós. Conta-se que havia um espírita que estava enfrentando um momento muito difícil na sua vida, estava desesperado, chorava muito, julgava a sua cruz pesada demais para carregar. Um dia, antes de dormir, como sempre fazia, realizou uma prece, rogando ao seu anjo guardião que viesse auxiliá-lo e que viesse livrá-lo da cruz dos problemas, das dificuldades, das dores, porque ele não aguentava mais. Chorando muito, em desespero acentuado, ele adormeceu no seu leito, em profundo desequilíbrio, e sonhou. Sonhou que vinha o seu amigo espiritual ao seu encontro, mandando que saísse do corpo, tomasse a sua cruz e o acompanhasse. E ele então viu ao lado da cama uma cruz de imensas proporções. E com muita dificuldade, pegou aquela cruz, colocou-a sobre os seus ombros perispirituais e foi arrastando-a com dificuldade na direção seguida pelo seu anjo guardião. E eles chegaram
num espaço muito amplo, onde o espírita surpreendeu-se. Havia muitas cruzes, de todos os tipos, de todos os tamanhos, e o seu anjo guardião lhe ordenou: eu vim atender o seu pedido. Você pode largar a sua cruz e trocá-la por outra, pela que melhor lhe parecer. E abriu-se um sorriso de esperança no espírita, que estava num estado espiritual de desdobramento, seu corpo dormia, e ele estava numa região no mundo espiritual, na companhia do seu mentor, do seu anjo de luz. E ele então passou os seus olhos por aquele ambiente amplo e viu uma cruz menor, pequenininha, e olhou: é esta que eu quero para mim. Foi até ela, colocou-a no ombro, e o anjo deu as costas e começou a fazer o caminho de volta para o local onde o corpo do espírita havia ficado. E o espírita, na hora que foi avançar de volta para o seu corpo, sentiu naquela cruz o mesmo peso da cruz anterior que a levava. Mesmo assim, retornou até onde estava o corpo. E foi então que se desdobrou um diálogo fantástico entre discípulo e mestre, entre tutelado e mentor, entre o espírito e seu anjo guardião. Este explicou que as dores pelas quais passamos são todas nossas e não podemos abrir mão das mesmas, mesmo que quiséssemos, mesmo que desejássemos, porque elas dizem respeito às nossas experiências mais profundas, enraizadas nas matrizes do nosso ser espiritual, que foram sendo acumuladas ao longo das muitas vidas que fomos tendo sobre a Terra e sobre outros planos, e que fazem parte do nosso patrimônio espiritual, e que nós precisamos aprender a lidar com elas, que nós precisamos aprender a descobrir qual a lição que elas vêm nos ensinar. O parente difícil, o cônjuge de difícil trato, o amigo que muitas vezes não consegue nos compreender, o nosso afeto que por vezes não é correspondido, o problema de saúde, o conflito interior que vivenciamos, o drama forte que está dentro de nós, a depressão, as dificuldades de toda sorte. Devemos buscar a lição que elas vêm nos trazer. Elas são carregadas de uma mensagem que nós precisamos penetrar e descobrir qual é. Porque enquanto não assimilarmos a lição que a dor vem nos trazer, a dor não nos abandonará. Não temos como dispensar o peso da nossa cruz para quem quer que seja, porque ele é só nosso. Então a missão dos nossos anjos guardiães, a missão dos nossos espíritos protetores é vir com toda a sua sabedoria, com todo o seu amor ao nosso encontro e nos auxiliar a compreendermos melhor a vida, a termos mais paciência, a termos mais tolerância, a irmos a cada passo do nosso caminho
descobrindo a razão de cada pedra, de cada buraco, de cada abismo, que vamos encontrando à medida que avançamos em nossa marcha. Mas sempre conscientes, sempre sabedores de que não estamos sozinhos. Nunca, jamais. Mesmo quando amargurados, quando na fossa, quando nos julgamos solitários, amargando uma solidão profunda, não estamos sozinhos. Porque Deus está em nós. Porque nosso anjo guardião está sempre conosco. Então, no momento mais crítico que vivenciamos, também são os momentos de maior aproximação com Deus, com Jesus, com os nossos anjos guardiães. Quando contornamos a dificuldade, é muitas vezes mais em função da ação que Deus, que Jesus, que os anjos guardiães desempenham ao nosso lado, de forma imperceptível, através de uma ideia, através de uma intuição, através de um clique, de um insight, através de um socorro inesperado que chega, através de uma mão amiga que aparece do nada para nos socorrer no momento de dificuldade, através de um episódio inusitado que muda o nosso ponto de vista, que faz com que vejamos a vida sob um outro prisma, um outro aspecto, através de um livro que lemos, que um amigo, entre aspas, ao acaso nos emprestou e nos sugeriu a leitura, através de um filme que olhamos, nos emocionamos, choramos e que muitas vezes também transforma o nosso jeito de ser, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de se comportar. O apóstolo João, que era dotado de uma sensibilidade muito profunda, tanto que Jesus o elegeu para apresentar-lhe as visões do porvir, para que ele escrevesse o Apocalipse, mas além do Apocalipse, o apóstolo João escreveu algumas epístolas que fazem parte do Novo Testamento. São cartas que ele endereçava às igrejas cristãs primitivas que estavam nascendo. E estas cartas são pequenas, não nos falha a memória, são 3 epístolas. As 3 são pequenas. Nós convidamos todos a chegar em casa, quem tenha, provavelmente todos têm uma Bíblia em casa, procura lá na Bíblia essas 3 epístolas. Epístola de João, a primeira, a segunda e a terceira. Elas são pequenas, em poucos minutos é possível lê-las, e são dotadas de uma profundidade muito grande. Numa delas, João define Deus como sendo amor e explica que nós não temos como amar a Deus sem amar o nosso próximo. E nós não temos como amar o nosso próximo se não amarmos a nós mesmos. O apóstolo João, naquela epístola, desdobra o ensinamento evangélico, o ensinamento de Jesus, do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele diz mais, que Deus ajuda o homem através dos próprios homens. E muitas vezes nós somos cegos à intervenção divina na nossa vida, que é direta, que é constante, que é de todos os dias e todos os momentos, através das pessoas que nos cercam. Os hindus, que possuem um ideário, que possuem um arcabouço religioso completamente distinto do nosso, que é o judaico-cristão, eles ainda dão às pessoas, às coisas, à natureza como um todo, uma dimensão de sacralidade, de sagrado,
que para nós perdeu, para nós não tem mais. Para nós o espaço do sagrado ainda é o templo, ainda é a igreja, ainda é o centro espírita. Lá eu vou para me refazer, lá eu vou para me encontrar com Deus. Para os hinduístas, não só os templos são sagrados, tudo é sagrado. O semelhante também o é. E eles têm um cumprimento muito bonito, que é conhecido de todos, que é o Namastê, que quer dizer, a divindade que está presente dentro de mim saúda a divindade que está presente dentro de você. Eles se esforçam para enxergar a presença de Deus dentro do outro, coisa que nós não fazemos. Se nós nos dessemos conta que Deus está presente em nós e que também está presente em nossos semelhantes, não haveria mais guerras, não haveria mais violências, não haveria mais criminalidade, não haveria mais desentendimento. Quem é que ousaria discutir com Deus? Sempre buscaria o entendimento. E esse é o exercício que nós devemos fazer no contato com o outro, no contato com o semelhante, no contato com o próximo, principalmente com aquele que é mais próximo de nós, que são aqueles com quem estamos enganchados por ganchos que foram criados no longo e no distante passado, através das reencarnações sucessivas, que são os nossos familiares. Exercitar no convívio diário a consciência de que Deus está em nós e de que Deus também está presente no meu semelhante. Com certeza vamos pensar 2 vezes antes de explodir, vamos pensar 2 vezes antes de brigar, vamos pensar 2 vezes antes de discutir, vamos pensar 2 vezes antes de agredir. Então é um exercício muito importante para ser feito no nosso cotidiano, descobrindo Deus dentro de nós e também descobrindo Deus dentro do outro. E é para isso que os nossos amigos espirituais nos cercam. E é para isso que eles trabalham. A vontade deles não se submete à nossa vontade. Porque aquilo que nós queremos para nós nem sempre é o melhor do ponto de vista espiritual. Muitos de nós podemos constatar isso fazendo uma breve reflexão. Muitos de nós, sem sombra de dúvidas, estaríamos numa condição muito pior do que talvez aquela em que no momento nos encontramos, se não tivéssemos passado por uma experiência de dificuldade, por uma dor muito grande, por um sofrimento muito grande. Porque ninguém passa insensível pela dificuldade, pela dor, pelo sofrimento. Como o martelo que vai moldando o ferro sobre a bigorna, adquirindo a forma que ele precisa ter. Nós vamos aprendendo, às vezes da pior forma possível, através da dor, através dos sofrimentos, através das lágrimas, lições que não aprendemos de outra forma, quando tivemos oportunidade para tantos. Talvez não estaríamos numa condição hoje de equilíbrio, de bem-estar, de esclarecimento, de entendimento, de iluminação, em que porventura já estejamos, se não fosse pelo conhecimento e pela experiência de perto do sofrimento e da dor. Quantos aqui não vieram pela primeira vez a este centro espírita ou a outro na busca de uma solução para os seus problemas? E quantos aqui, como eu, não encontraram na doutrina espírita,
nas lições que o Espiritismo traz, os recursos necessários para ir superando a problemática que vivencia, os dramas que experimenta. Certamente é o caso de todos nós. Mas o mais importante é trazermos para o nosso consciente de que em nenhum momento nós estamos sozinhos. Sempre há esses seres queridos intimamente ligados a nós, que caminham de mãos dadas conosco e que precisamos passar a sentir, a perceber com o coração, a fim de, com eles, trilharmos juntos, com mais segurança e com mais sabedoria, os trilhos que a vida vai abrindo para nós. Não vai ser possível adentrar na questão 495 do Livro dos Espíritos. É uma questão bem extensa, mas fica o convite para ser feita a leitura em casa. Ela é respondida por dois espíritos, São Luís e Santo Agostinho. E ali eles nos ensinam como nos aproximarmos mais do nosso anjo guardião, como estarmos em permanente contato com ele, como não termos medo ou vergonha de expor-lhe o nosso interior como um livro aberto, pedindo ajuda, pedindo luz, pedindo orientação. Se nós quisermos conversar com os nossos anjos guardiões, com os nossos espíritos protetores, nós conseguiremos. Basta, em prece, em oração, formularmos as nossas inquietações, as nossas dúvidas, as nossas angústias, e no estado de calma, de interioridade, estarmos abertos para as respostas que ouviremos. E aquela vozinha lá no fundo da nossa consciência será, pelas vias da intuição, a diretriz, a orientação que o nosso anjo guardião está trazendo para nós. Em nosso livro, este é um ano muito feliz para nós, porque estamos tendo a oportunidade de ir publicando alguns textos que estavam desde há muito escritos, mas que não tínhamos oportunidade de tornar público da forma que queríamos. O primeiro livro que publicamos este ano foi este, Espiritualidade em Quadras, que traz pequenas reflexões e pequenos versos. Um deles serviu de inspiração para a nossa fala, que é o capítulo 17, Pedidos ao Anjo Guardião. Gostaríamos apenas de propagandear os livros. Outro foi este, que já estava escrito desde há muito, desde a nossa adolescência, já os seus pontos centrais estavam alinhavados. Ensinamentos para uma vida melhor. São apenas 18 capítulos, onde o nosso objetivo foi apresentar de forma clara, sucinta e objetiva ensinamentos espirituais milenários, à luz do Espiritismo, evidentemente, que nós precisamos saber para viver a vida de uma forma melhor. O primeiro capítulo traz o título Deus está presente em nossa vida. O segundo capítulo, Nós somos imortais. O terceiro, não é a primeira vez que estamos aqui. O quarto, a vida é uma ilusão. E assim vai até o 18º capítulo. A felicidade não mora longe. Todos integram reflexões pautadas nos textos das obras básicas e nos evangelhos. Este livro aqui, Falando sobre o Espiritismo, volume 1, nós desejamos dar continuidade a ele nos próximos anos. Ele traz transcritas a adaptação de algumas palestras nossas, que temos feito desde a nossa adolescência, quando nos convertemos ao Espiritismo. Aqui apresentamos 20 palestras,
algumas delas feitas nessa casa, como O Andarilho das Estrelas, que foi uma análise que fizemos de uma obra do Jack London, que contava a história de um homem que comete um crime, ele é aprisionado, é submetido à camisa de força e ele começa a ter experiências de desdobramento. E ele passa a vivenciar as vidas passadas e entende por que ele teve um ímpeto de fúria, de violência, que levou a cometer um assassinato, constatando um padrão que já vinha se repetindo há muitas existências. Então, é a transcrição de várias palestras, mas que enfoca os temas basilares do Espiritismo. Esta é uma série que estamos inaugurando. Saiu a primeira trilogia, ano que vem sai mais, no primeiro semestre sai mais 3 livrinhos, mais uma trilogia. A primeira é composta 50 quadras sobre Deus, 50 quadras sobre Jesus e 50 quadras sobre o amor. São versinhos, né? Vamos abrir aqui um ao acaso. Recorrer a Deus. Busca sempre Deus em qualquer situação, recorrendo a Ele através da oração. Então, são versinhos para meditação, para reflexão. E o último que lançamos, Alguém Te Espera e Outros Poemas. Estamos lançando na Feira do Livro de Novo Hamburgo, aqui de Novo Hamburgo, que está disponível à venda aqui na casa e na banquinha da UNE, que integra algumas poesias espíritas dos mais diversos gêneros, sonetos e composições mais livres, que divulgamos em nosso blog, onde a maioria desse material está disponível gratuitamente para aqueles que têm acesso à internet, inclusive as palestras. Né? Provavelmente hoje à noite já teremos disponibilizado essa palestra em áudio para quem quiser ouvir, para quem quiser fazer o download e ouvir a posteriori. Então, apenas tornar conhecido o nosso trabalho. Publicamos também um livrinho infantil, que é a história de Toninho, também não tem aqui, não sobraram exemplares, também está disponível na banquinha da UME, e é uma história, então, voltada para crianças. Em nenhum momento faz alusão ao Espiritismo, mas na qual está embutido a lei de causa e efeito. Isto é, aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. E é voltado para o público entre de 5, 6 anos em diante. Sem mais delongas, agradecemos a todos a atenção e rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe, e aos nossos anjos guardiões, que estejam sempre ao nosso lado, nos assistindo em todos os momentos, sobretudo nos de maior dificuldade, quando mais precisamos de amparo, quando mais precisamos de assistência, quando mais precisamos de ajuda.